Te adorar.
Eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também queres ver. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também queres ver. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também queres ver. Descansarei, pois sei que és Amém. Nós vamos orar. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. E foi assim que o dia em mim raiou o dia, em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu.
emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimi. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Amém. Boa noite. Amém. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de louvar, de exaltar o nome dEle. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que é membro dessa igreja, que está aqui conosco nessa noite, você que está nos visitando também, eu louvo a Deus pela sua vida. Nós temos a visita também do senhor Osias e a dona Graça, são os pais do Osiel que têm caminhado com a gente. Sejam muito, cadê o Osiel? Levanta a mão aí, Osiel. Sejam muito bem-vindos, você e sua família, todos vocês sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Amados, hoje nós vamos falar de... Tem alguém cansado aqui? Talvez você não precisa levantar a mão, mas alguns já levantaram, né? É difícil falar de cansaço, porque muitas vezes é mais fácil ficar cansado do que falar de cansaço, é verdade? Hoje eu quero falar, não de cansaço em si, mas de descanso, como que nós podemos descansar no Senhor, no meio de uma geração tão atribulada, tão cheia de movimento. É interessante que hoje é a 4ª mensagem da nossa campanha, e foi intencional. Nós já ouvimos aqui, já refletimos sobre 3 mensagens, a peregrinação de Moisés e o povo de Deus, quando passavam por alguns momentos difíceis, se achegavam a Deus, e Deus foi trabalhando no coração desse povo, de Moisés, e como isso serviu para a gente. E a partir da próxima semana ainda tem mais 3 mensagens, são 7 ao todo, e nós vamos perceber como Deus ainda vai falar, quando nós nos achegamos perto de Deus, Deus vai trazer, nos levar a olhar mais além, a cuidar melhor da nossa família, aonde se tem pregado e falado tanto de família, e aonde tem se visto tantas famílias se destruírem, nós vamos refletir sobre as nossas famílias e também sobre a nossa missão. E hoje no meio, assim como Levíticos, no meio do Pentateuco, você já deve ter lido o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, provavelmente escrito por Moisés. É interessante que o primeiro livro, Gênesis, fala da criação, o segundo Números, conta ou melhor, Êxodo, que é o que a gente tem trabalhado, fala da peregrinação do povo de Deus, fugindo ou saindo da terra do Egito e indo para a terra prometida. Levíticos, depois Números, que é a contagem do povo, e por fim o livros da lei, que é Deuteronômios. Levíticos fala sobre a adoração a Deus, e aí provavelmente, intencionalmente, está ali no meio, um momento onde as pessoas tinham que dar plena importância à adoração a Deus. E essa mensagem sobre descanso está no meio, porque quantas vezes nos sentimos cansados no meio da caminhada? Não importa quanto tempo você tenha de convertido à fé cristã, talvez foi há muito tempo, talvez foi ontem, o cansaço vem, e precisamos descansar, porque a caminhada é longa. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não sentiu o toque no seu coração por esse Jesus a qual nós estamos adorando até agora,
e você entrou aqui cansado da sua caminhada, de peregrinar, como o povo de Israel, de um lado para o outro, às vezes fugindo de Deus, às vezes buscando com as suas próprias forças esse Deus. Nós vamos falar sobre descanso nessa noite. Êxodo capítulo 18, versos 17 e 18. Acompanhe comigo, diz assim o texto. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Amém, queridos? Mensagem, esse texto, ele não é tão autoexplicativo, porque ele está no meio aí de um contexto. Que contexto é esse? Depois dessa peregrinação, dessa saída do povo de Deus do Egito, agora eles estão no deserto, próximo ao Monte Horebe, e aí nós, desde o início, nós estamos falando um pouquinho da vida de Moisés, da história de Moisés, de como ele é chamado por Deus, como ele se aproxima de Deus, de como ele é usado por Deus para libertar o povo de Deus da terra do Egito. E nessas aproximações de Moisés na presença de Deus, como que Deus vai trabalhando com ele e com o povo, e como isso tem falado ao nosso coração. Nesse momento, o povo parece que se estabilizou, as coisas se estabilizaram, as batalhas foram vencidas, lembra? A última mensagem, o povo, porque Moisés assumiu a sua posição, nós pregamos isso na quarta-feira passada, ele não estava sozinho, cercou-se de pessoas boas, ali estava com ele, e também entendeu que a vitória era de Deus. Como que Deus fala ao nosso coração? É interessante que eu estava aqui no domingo à noite, o pastor João estava pregando, eu fui glorificando a Deus, que ele leu o mesmo texto da quarta-feira passada. Eu falei, meu Pai do céu, será que ele vai falar os mesmos pontos? E aí ele foi falando e os pontos foram tudo parecidos. Eu falei, gente, é Deus falando com a igreja, é Deus testificando, amém? Porque essa mensagem, eu vou confessar para você uma coisa, essa mensagem já está pronta há muito tempo, e como que Deus tem nos trazido para pregar essa mensagem atual para esse tempo, amém, irmãos? Então guarda isso no seu coração, porque Deus está querendo falar a você, não é a quem que não veio hoje, é comigo. E como que essa mensagem está falando comigo nesse tempo? Então, hoje, Moisés, não hoje, né, naquele tempo, mas Moisés se encontrava liderando um povo, cerca de 2 milhões de pessoas, e diz o texto no verso 13, que o texto começa dizendo que Moisés se assentava para julgar o povo, e ele passava de manhã à tardezinha, julgando o povo. Todas as pessoas que tinham alguns probleminhas, iam até Moisés, para Moisés resolver. Se alguém roubasse a ovelha de alguém, eles iam até Moisés para Moisés declarar a sentença. Se alguém roubasse a galinha de alguém para matar e comer porque estava com fome, ia até Moisés para julgar a sentença. Eram das coisas simples. Se alguém matasse alguma coisa que aconteceu e alguém poderia dizer, não, mas foi legítima defesa. Outros iam falar, não, foi por querer. Levava até Moisés para julgar essa situação. Você conhece muito bem a história, e diz o texto que Jetro, sogro de Moisés, vem então se encontrar com o seu genro, para ali poder trazer a sua esposa, os seus filhos, e Jetro observa toda aquela situação. Jetro, ele começa a perceber que Moisés está completamente esgotado, completamente exausto, em fazer uma coisa que aparentemente era obra de Deus. Como que pode um negócio desse? Alguém, um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo coisas de Deus, mas se afastando de Deus. Sabe, o conceito bíblico para descanso, ele é muito forte. Desde o início foi trazido, e você vai ver isso lá em Deuteronômio, as leis para o povo, tinha o ano do jubileu, que era o descanso para a terra. O descanso para a terra, se plantavam durante 6 anos na terra,
e no sexto ano, geralmente se colhia em dobro, porque a colheita era muito mais produtiva no sexto ano, mas no sétimo ano ninguém podia plantar nada naquela terra, ela tinha que passar por um ano de descanso, se tornou uma lei, era o ano do jubileu, o ano do descanso, e assim também era o ano, os dias da semana, o Shabat judaico, se trabalhava, se fazia as coisas durante 6 dias, e no sétimo dia se descansava, porque alguém cansado não poderia adorar a Deus na sua plenitude, e ali eles tiravam um dia para adorar a Deus. Eu não sei qual dia é o seu sábado, mas ele é importante para a sua vida física também. Alguns é o próprio sábado, outros é o domingo. Para nós pastores, geralmente é a segunda-feira, mas é o tempo de descanso, porque nós precisamos disso, o nosso corpo precisa disso. O verso 17, Jetro analisa aquela situação e faz uma declaração para Moisés. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Eu não quero ver minha filha viúva Logo. Porque a preocupação era essa. Eu acredito, um jovem tão cheio de vigor, usado por Deus, mas estava caminhando a passos largos para a sepultura. E Jetro olha para aquela situação e fala: o que você está fazendo não é bom, você vai acabar morrendo e levando todo o seu povo a morrer também. Queridos, o que tem te cansado? O que tem cansado você? O que tem cansado você fisicamente, esgotado suas forças fisicamente? O que tem cansado você espiritualmente, a sua alma? Já não consegue mais vivenciar as coisas pelo prazer de viver. O que tem te cansado? Moisés, ele tentava transformar as pessoas com sua própria força, ele sentava para julgar os erros das pessoas, e talvez nós tenhamos feito isso, tentado transformar as pessoas que estão próximas de nós, e isso cansa. Tentamos muitas vezes julgar os erros das pessoas, porque os nossos nós escondemos debaixo do tapete, e aí pelo fato de tentar julgar os erros, e os erros das pessoas são tantos, nós cansamos, nos exaustamos, tentamos controlar tudo, e na tentativa de tentar controlar todas as coisas que estão ao nosso redor, também nos cansamos, tentamos controlar o que está perto, tentamos controlar o que está longe, e se as coisas não forem do nosso jeito, se as coisas não estiverem sobre o nosso controle, nós ficamos exaustos. Conta-se uma história da mitologia grega, você provavelmente deve ter ouvido falar de Sísifo. A história de Sísifo, ela é bem abrangente, conta-se muita coisa, mas eu, ao ler essa história, ela tem um significado muito especial, que nós precisamos aprender como lição. Sísifo, na mitologia grega, é uma lenda, é uma história que não é verídica, obviamente, e o Sísifo, ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos foram assassinados, e ele, para se vingar da morte dos seus 2 filhos, ele mata a outra pessoa. E aí, resumindo a história, ele é castigado pelos outros deuses do Olimpo, eternamente, a empurrar uma grande pedra de mármore redonda até o alto de uma montanha. Ora, mas poderia chegar no alto da montanha e acabou o castigo de Sísifo. Não, a história vai dizer que ao chegar ao alto da montanha, no final da tarde, porque ele passava o dia inteiro tentando empurrar aquela pedra até o alto da montanha, chegava lá, a pedra rolava para o outro lado da montanha. E aí o outro dia ele tinha que começar o dia empurrando a pedra lá para cima, e chegava lá em cima, a pedra rolava para o outro lado. Eternamente, diz a história, que Sísifo tinha que fazer por isso tem um ditado que se diz o trabalho de Sísifo, ou o trabalho Sísifo, ou seja, um trabalho inútil, que só traz canseira, que não leva a nada, que ninguém ganha nada com isso, e vira num ciclo vicioso. O que isso tem a ver com a nossa vida? Quantas vezes entramos num ciclo vicioso, fazendo coisas que parecem até relevantes, mas não nos levará a lugar nenhum.
E isso se torna um pesar. Coisas boas, como tantas outras coisas da nossa vida, se tornam um pesar. E aí, nesse momento, nós começamos a refletir. Precisamos de um descanso. Talvez, querido, você que está aqui nessa noite, precisa de um descanso. E a pergunta é, como encontrar descanso em meio a todo esse turbilhão de problemas, de situações? Eu quero pensar rapidamente com você sobre 2 princípios básicos para encontrar descanso em Deus. Eu falo básicos porque são muito básicos. Talvez seja até redundante de tanto que os pastores, de tantas mensagens, de tantas lições têm sido explanadas, mas quantas vezes nós deixamos isso de lado? É tão simples, e pela sua simplicidade achamos às vezes até simples demais e deixamos de fazer. E aí caímos no erro e nos cansamos. Um princípio é buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Então, para descansar em Deus de verdade, para encontrar descanso verdadeiro para a minha vida, eu preciso buscar a presença de Deus. Muitos vão pensar que essa presença de Deus está num lugar específico. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela está dentro de nós quando a buscamos para nós, através do Espírito Santo. E Ele se manifesta, Ele se move, Ele trabalha em nós, quando damos liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Olha o que diz o verso 19 do texto que nós lemos. Agora ouça-me, Jetro falando com Moisés. Jetro está dando um sermão, porque ele está muito preocupado com Moisés. Moisés, agora você para o que você está fazendo e ouça-me, diz o texto. Eu lhe darei um conselho, e ai de você se não obedecer. Estou brincando, ele não fala isso, mas é como se ele quisesse falar isso. Moisés, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Jetro, antes do verso 18, Jetro, ele tem, aparentemente, o texto não fala anteriormente sobre isso, e por se tratar deles também ter vivido numa terra estranha, ele não viveu ou através do conhecimento de Deus, mas quando ele encontra Moisés, Moisés declara tudo aquilo que Deus fez através dele. O Jetro, ele faz um sacrifício ao Senhor, e aparentemente ele tem um encontro com Deus, e ele sente a presença de Deus na sua vida, e aí ele traz esse conselho para Moisés. Moisés, ouça-me, e que esse Deus que tirou vocês do Egito, esse Deus que tem usado vocês, esteja com você. Porque Jetro, agora recém encontrado com Deus, percebe que Moisés se afastou de Deus, porque senão ele falava o seguinte: Moisés, você está com Deus, eu sei que você está com Deus, eu não preciso nem te dar conselho, porque você tem ouvido o conselho de Deus até agora. Mas Jetro fala: ouça-me, Moisés, que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Moisés se afastou de Deus, por fazer muitas coisas para Deus. Fazendo coisas para Deus, nós corremos o risco, amado, de nos afastar de Deus. Eu sei que fazer coisas para Deus é maravilhoso. Eu que o diga, os pastores que o digam, os ministros, como é maravilhoso trabalhar na obra do Senhor. Mas esse fazer não pode se tornar uma religiosidade sobre a nossa vida. Moisés se empolgou, né? Nós vimos que quando Deus chama Moisés, Moisés falava o seguinte: não, Deus, manda outro, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E aqui Moisés está falando o dia inteiro, julgando o povo o dia inteiro. Falava pouco, agora está falando demais. E aí ele deixou de fazer aquilo que era por prazer e começou a fazer por obrigação. Nós vimos outra história na Bíblia também que fala um pouco sobre isso, a história de Marta e Maria, irmãos de Lázaro. Quando Jesus se assentou na casa de Marta e Maria para trazer a palavra, vai dizer o texto que Maria se assentou aos pés de Jesus
para ouvir Jesus, pelo prazer de estar com Jesus. Mas Marta, preocupada com os afazeres da casa e por servir bem as pessoas, aparentemente era um motivo justo, por servir bem os seus visitantes, por servir bem a Jesus, ela começou a se envolver com muitos afazeres. Mas naquele momento, ela ainda critica a Maria e fala: Jesus, mestre, fala para Maria levantar e começar a me ajudar, fala para ela pegar uma vassoura e começar a varrer a casa, porque olha só como é que a casa está. O almoço está no fogo, e ela não está fazendo nada, só está te ouvindo. E aí Jesus, com a paciência, com a paz, fala: Marta, calma o seu coração, descansa um pouco, faça como Maria, porque ela escolheu a boa parte. Quantas vezes, por causa dos nossos afazeres, amados, temos deixado a boa parte de lado, temos deixado de aproveitar o melhor que Jesus pode nos dar. Nós precisamos começar a contemplar a bênção do silêncio. Sabe que é difícil ficar em silêncio, né? Às vezes a gente, muitos de nós têm medo do silêncio, né? Aquele silêncio que parece que traz angústia no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando ficamos em silêncio, quando não ouvimos nada de nada, aquele silêncio aterrorizador, pensa-se que é o estado mais parecido com a morte. Por isso nós temos pavor do silêncio. Por isso que nós falamos. Não sei se você já jogou aquela brincadeirinha Uno. Tem um momento lá do Uno que caiu uma carta, você tem que ficar em silêncio. Tem gente que tem pavor de jogar Uno, porque tem que ficar uns minutinhos em silêncio. O silêncio, às vezes, contemplando a beleza de Deus, faz bem para a alma. Amém, irmãos? Precisamos confiar em Deus. Quando buscamos a presença de Deus para a nossa vida, nos aproximamos dEle, nós vamos encontrar descanso. E encontrar descanso na presença de Deus significa confiar em Deus, saber que Ele está fazendo as outras coisas. Eu citei outro dia o George Miller, um grande homem de Deus, e falei uma frase dele, mas hoje eu quero contar uma história que aconteceu com ele no seu ministério. George Miller montou um orfanato, e ele cuidava desse orfanato só com doações. Ele não... tudo que ele investia nesse orfanato, de receber crianças, ele vinha através de doações e de benefícios que as pessoas faziam. Ele sustentava esse orfanato, na verdade, através das suas orações. E num belo dia, uma das funcionárias desse orfanato chegou para ele: Sr. George, o pão acabou, amanhã cedo, o último pão que a gente tinha, a gente deu hoje no café da tarde para as crianças. Amanhã cedo não tem mais pão, não temos mais alimento, e não sabemos o que fazer para alimentar todas essas crianças. Eram muitas crianças, e ele simplesmente falou com aquela mulher o seguinte: descansa em Deus, vamos orar. E eles começaram a orar durante muito tempo, passaram a noite em oração. No outro dia, pela manhã, toca a campainha do orfanato. Era uma van, não sei se naquele tempo tinha van, mas era esses carros, baúzinho, né? Cheio de pão, e falando com ele: vocês estão precisando de pão? Aí ele, Deus, a menina que pediu para ele, falando que estava sem pão, chegou para ele contando a história toda feliz: Deus ouviu a nossa oração. Aí perguntaram: por que você está trazendo pão? Não, a gente passando por aqui, o pneu da van furou, e não tem como a gente prosseguir viagem. Se a gente ficar por aqui, não tem como trocar o pneu, os pães vão estragar. Então a gente viu esse local e estamos perguntando se vocês aceitam a doação de pão. Aí o George me falou o seguinte para ele: estávamos esperando por você. Confiança, irmãos, confiança. Nós precisamos confiar no poder de Deus, a ponto de tudo que a gente for fazer não seja mais uma obrigação, seja um prazer. A sua célula, você que é líder de célula, não pode ser mais uma atividade da igreja. Vir ao culto não pode ser mais uma atividade. A sua família, estar com a sua família, não pode ser mais um compromisso ou uma obrigação. Pode sim ser um prazer.
ao estar junto com alguém, contemplando a presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Esses versos contam um pouco sobre a inauguração do templo construído por Salomão. E ele quis inaugurar esse templo com muita adoração. Então os sacerdotes, os levitas, no verso 11 vai dizer que eles se consagram ao Senhor, que eles se dedicam a vida deles ao Senhor, para que pudesse, na inauguração do templo, poder tocar os instrumentos, o texto vai dizer, e ali consagrar aquele templo, louvando ao Senhor. Então os levitas consagrados, os sacerdotes, que levavam o sacrifício até o altar, eles começaram a fazer aquilo tudo, adorando ao Senhor, e diz o verso 14, que a glória do Senhor encheu o lugar onde eles estavam, a ponto deles mais não conseguirem fazer o que eles tinham que fazer. Os sacerdotes já não podiam mais levar o sacrifício ao altar, porque a presença do Senhor estava ali. Os levitas não podiam mais tocar os seus instrumentos, não podiam permanecer de pé, porque a presença do Senhor está ali. É como se eu chegasse aqui e não precisasse pregar, porque Deus já estaria falando ao teu coração, através do Espírito Santo, sem você precisar de ouvir nada. Que coisa maravilhosa! Quando nos envolvemos com a presença de Deus, nós precisamos crer, irmãos, que quem faz a obra de Deus é Deus. E aí nós descansamos, nós somos apenas instrumentos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê nisso? Isso é libertador, querido. É libertador porque você vai para casa adorando ao Senhor pelo prazer de cantar uma canção para o Senhor. É libertador porque eu subo aqui para pregar uma palavra a você, não pela obrigação de pregar bonitinho para você, mas que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Você vai para a sua célula, não com a obrigação de ter que fazer a edificação muito bem, ou ter que fazer o quebra-gelo direitinho, ou tem que ter tudo certinho, mas você vai pelo prazer de proclamar a mensagem de salvação e de cuidar de vidas. Você participa da igreja, não pela obrigação, mas pela alegria de estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Então é um princípio básico, não precisa muita coisa, é se aproximar de Deus. Ore ao Senhor, passe tempo em silêncio, ou declarando a sua adoração ao Senhor. Quanto tempo você tem passado em adoração, em oração secreta? É tão gostoso quando a gente adora aqui, na congregação, junto uns com os outros, mas eu quero dizer para você, é melhor ainda quando você adora a Deus em secreto. Deus te vê, Deus te vê, e quando você se aproxima de Deus, da presença de Deus, Deus traz descanso ao seu coração. Segundo princípio muito básico, e eu já tenho falado algumas vezes nas mensagens, e eu não podia deixar de falar hoje, cerque-se de pessoas, ou cerque-se de gente boa. Para encontrar descanso, você precisa se cercar de gente boa. O texto, o verso 20 e 21 vai dizer o seguinte: oriente-os. Jetro está continuando a dar orientação para Moisés, então ele fala o seguinte: que Deus esteja com você, que você volte ao primeiro amor, que você volte à presença desse Deus que te trouxe até aqui, e que Ele seja com você. Mas agora o conselho é esse, Moisés: oriente-os quanto aos decretos da lei, mostrando como deve viver e o que devem fazer. Mas, verso 21, escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Amém? Conselho simples, que Jetro passou para Moisés. E Moisés, ele estava tentando fazer tudo sozinho. E aí Jetro dá o segredo para ele: divida o problema em várias partes, Moisés. Deixa um pouquinho para cada um resolver, e essas pessoas serão qualificadas para isso, e eles vão fazer, eles vão te ajudar a resolver o problema, vão te ajudar a
você ter momentos onde você pode descansar um pouquinho. E aí, então, como Moisés, nós tentamos fazer tudo sozinho. A gente tem aquele sentimento de que aquilo que a gente faz muito bem. A gente acredita nisso. Você acredita no que você faz muito bem. Talvez você seja muito crítico com você. E aí acha que precisa melhorar. Mas independente do que você faz, só vai dar, muitas vezes você tem um pensamento que só vai dar certo se você estiver presente. Você já se sentiu assim? Acha que as coisas só vão dar certo se você estiver lá, se você estiver vigiando, se você estiver controlando, porque o nosso desejo é controlar tudo. E aí nós tentamos controlar a família, tentamos controlar os amigos, tentamos controlar as decisões do governo. E aí, como eu disse anteriormente, não iremos conseguir controlar tudo. E aí nós nos cansamos pela tentativa fracassada de tentar controlar todas as coisas. O conselho de Jetro para Moisés é: Moisés, cerque-se de gente boa. Gente boa, não perfeitas, mas gente boa. Amém, irmãos? Porque na tentativa também de buscar gente boa, ou melhor, gente perfeita para a nossa vida, nós nos decepcionamos. Porque essa tem sido a nossa tentativa, de buscar gente perfeita para estar do nosso lado. E aí, não vai dar certo, porque se você é como eu, e se todas as pessoas é como você, ninguém é perfeito. Mas aí entra outra dificuldade. Por que nos afastamos das pessoas? Por que muitas vezes nos afastamos de pessoas que nós amamos muito? Porque quando nós começamos a conviver com algumas pessoas, algumas situações já traz para a nossa mente a ordem de se afastar de tal pessoa, porque nós estamos buscando pessoas perfeitas para estar ao nosso lado. Nós não estamos buscando pessoas boas, pessoa que é, gente boa. A gente está buscando gente perfeita. E aí nos decepcionamos na família, porque achamos que quem mora com a gente tem que ser perfeito. Por isso que muitos casamentos têm fracassado, porque nós exigimos do nosso cônjuge ser perfeito. Por isso muitos relacionamentos de amizade têm sido relacionamentos passageiros. Conhece hoje, decepcionou com alguma coisinha, vai embora. Por isso que membresia, muitas vezes, de muitas igrejas espalhadas pelo nosso país, tem sido passageiro. Porque parece que um probleminha com alguém, ela não foi perfeita o suficiente para atender as minhas expectativas. E aí eu não me acho mais no meio daquele povo. Por isso precisamos, irmãos, buscar gente boa para a nossa vida. Jesus fez isso. Jesus, quando ele desceu dos céus e viveu na terra, e aos 30 anos de idade ele começa o seu ministério, ele começa a se cercar de gente boa, longe de gente perfeita. Ele pega Tomé, um incrédulo, ele pega Pedro, um nervosinho, que tudo já queria cortar a orelha dos outros. Você tem amigos assim? Você pode dar glória a Deus por esse amigo nervosinho? Gente, ele é gente boa. Aquele amigo que não acredita em nada, você fala assim, eu vou comprar um carro, ele fala, duvido. Tem esses amigos, mas glória a Deus por eles na sua vida. E tem aqueles também que você fala, vou comprar um carro, não, compra dois, eu creio que você vai comprar dois, que é o cheio de fé, é o cheio de esperança. Jesus cercou de gente assim. Ao ler o livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, alguns não gostam, outros são apaixonados pelas escritas do Augusto Cury. E no Vendedor de Sonhos é muito legal, porque ele faz uma paráfrase dessa história de Jesus, né, de um homem muito rico, que está cansado, olha só, cansado de viver no meio de pessoas falsas, no meio de pessoas que não dão valor a nada, e ele também era uma pessoa assim, vai viver nas ruas. E você precisa ler esse livro, é muito bacana. Não só ver o filme, né? Tem gente que fala assim, vou ver filme que já dá o livro. Não, leia o livro, leia os 2 livros. É muito legal, é uma história fictícia.
E aí aquele homem que vai para as ruas, um doutor rico, das pessoas mais ricas do país, vai para as ruas morar com moradores de rua. E ali ele encontra gente de todo tipo, encontra bêbados, encontra pessoas que estavam querendo se matar, encontra pessoas de todo tipo morando na rua. Mas ele se certifica de uma coisa: eram pessoas verdadeiras, eram gente boa. Tinha um monte de problema, mas era gente boa. Irmãos, se nós queremos descansar, nós precisamos fazer como o conselho que Jetro deu para Moisés. Como encontrar gente boa? O Jetro já dá o conselho: pessoas que sejam capazes de perdoar os nossos erros, capazes de caminhar com a gente mais uma milha se for necessário, capazes de crer nos nossos sonhos, pessoas, diz o texto, tementes a Deus. Quantos jovens, adultos e mesmo até idosos têm se afastado de Deus porque têm se cercado de pessoas que já desistiram da fé, de pessoas que só sabem criticar. Mas quando nos cercamos de gente boa, irmãos, é maravilhoso. Eles têm o poder de nos levar para mais perto de Deus. Pessoas que são dignos de confiança, que você pode contar um pecado seu, confessar um pecado seu, e você sabe que não vai sair dali. E aí como é bom quando a gente confessa os nossos pecados. Jesus vai dizer: confessai os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam perdoados. Por isso às vezes a gente está cansado, porque a gente está guardando os nossos pecados só para a gente. Às vezes a gente confessa para Deus, mas a Bíblia ensina que além de confessar para Deus, eu preciso confessar para alguém. E aí você já teve aquela conversa que você falou tudo que você tinha que falar, às vezes a outra pessoa não falou nem muita coisa, você falou tudo que você tinha que falar, você chega, sai dali leve, você sai dali tranquilo. Por quê? Porque você encontrou alguém que te ouviu, e assim você encontrou descanso para a sua alma. Nós não vamos conseguir dar conta de tudo que a gente tem sozinho. É uma grande verdade. Você não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. E eu acho que isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a entender que nós não vamos dar conta sozinho, nós começamos a colocar gente na nossa vida. Gente que nos ajuda, gente que nos ouve, gente que nos motive, gente que nos critique, e que nos traz aquele ponto de equilíbrio para a nossa vida. Porque já pensou a gente que só elogia o que você faz? Nós precisamos daquelas pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, para trazer equilíbrio. Gente boa. Descanso, irmãos, nós precisamos de descanso. O texto encerra, e concluindo essa palavra, o verso 23 diz: se você assim fizer, Moisés, e aí eu digo para você, querido, se vocês assim fizerem, se eu assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Eu quero concluir essa palavra dizendo isso. Se nós buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, se nós nos cercarmos de gente boa, nós encontraremos satisfação para a nossa vida e encontraremos forças para os dias difíceis. Encontraremos paz no nosso coração. Eu quero encerrar lendo 2 textos. Salmo 37, verso 7 diz o seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor. Mais um texto, Mateus 11, 28 e 29, para a gente cantar uma canção e depois orarmos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos adorar o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar essa canção e logo após eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Perto de ti eu quero estar. Se tenho a ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero mais viver pra mim e nem seguir a multidão. O que eu preciso só encontro em ti. Tua presença calma o meu coração. Declare meu lugar. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Perto de ti eu quero estar. Se tenho a ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco sou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Te adoro, te adoro, te adoro, Senhor, com todo o meu ser. Te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco sou, vou correndo te adorar. Que tem cansado a sua vida? Quero orar por você, descansar um pouco. Queria convidar você aqui na frente. Você que tem buscado um pouquinho de descanso para a sua vida, quero convidar você que tem vindo às campanhas, esses cultos. Quero fazer essa oração pela sua vida, em nome de Jesus. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas difíceis. Vamos sair daqui, temos que tomar tantas decisões. Vem cá, em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração nesse momento, por descanso, em nome de Jesus.
Me lembro o dia que eu me converti ao Senhor. Era tão gostoso ir num culto. A gente andava 3, 4 quilômetros a pé, para no meio de uma roça celebrar o Senhor. E como aquilo era gostoso. Como os dias foram passando, o cansaço foi vindo. Como ir ao culto passou a ser uma obrigação. E eu falei: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ter prazer em te adorar, em te servir. Se esse é o seu desejo, Deus quer trazer descanso para a sua vida. Descansa a sua família na presença do Senhor. Descansa a sua igreja na presença do Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja. Descansa a sua vida na presença do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos pelo prazer de te adorar. Ó Deus, só o Senhor sabe o que passa no coração de cada pessoa aqui, daquilo que tem trazido cansaço sobre as suas vidas. E nós cremos no poder maravilhoso e gracioso de Jesus, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Muitas vezes temos tentado fazer aquilo que é para o Senhor fazer, ó Pai, e nos cansamos. Quantas vezes tentamos julgar os erros, tentamos transformar as pessoas e nos cansamos. Pai, nos ensina a encontrar descanso na nossa vida. Nos ensina, Pai, a ter o coração leve. Senhor, um coração totalmente cheio da graça. Problemas sempre teremos conosco, situações complicadas, dificuldades, coisas sem resolver, pessoas imperfeitas, sempre teremos conosco. Mas nos ensina, Deus, a encontrar lugar na Tua presença. Nos ensina a nos cercar de pessoas boas, imperfeitas que são mais boas. Que possamos ser também gente boa para alguém. Continua abençoando o Teu povo e esses que vieram aqui, ó Pai, na frente, nessa noite, com um coração cheio de fé, que o Senhor venha trazer descanso para as suas almas. Que eles chegam em casa, possam chegar em casa agora, descansar e dormir em paz, e ter uma boa noite de sono, guardados e protegidos pelos anjos do Senhor, e que o nome de Jesus seja o nome mais prazeroso de suas vidas, que a obra de Deus seja a coisa mais gostosa de suas vidas, ó Pai, que eles sintam prazer em te adorar, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos nessa noite, pelo descanso que o Senhor tem concedido a nós, em nome de Jesus, amém.